Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Turismo. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Turismo. Eu sou Sávio Neves, presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje eu te convido a fazer o check-in em um setor que vem batendo recordes de crescimento e redefinindo a experiência de viver o Rio. Aliás, a rede hoteleira carioca vive um dos seus melhores momentos na última década. Vamos entender por que os hotéis estão lotados mesmo fora das altas temporadas. Qual o impacto dos grandes eventos e do aumento das chegadas internacionais. E como a hotelaria tem se reinventado com novas tecnologias, perfis de hóspedes e práticas sustentáveis. E quem conta todas essas novidades para a gente é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, a BIH, nossa querida BIH, José Domingos Bozon. Meu querido amigo de muito tempo, botafoguense, sofre comigo com alvinegro. Bem-vindo, Buzon. Obrigado, Sábio, pelo convite. Obrigado a todos. Boa noite a todos. O momento agora é muito especial que o turismo está vivendo, né? É um momento que nós temos uma boa ocupação, mas eu acho que para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que voltar alguns anos atrás. Depois da pandemia, era um caos total. Os hotéis o setor turístico foi o primeiro a parar e o último a voltar. Mas naquela altura, nós tivemos o nosso secretário Sávio conhece bem, nós tivemos uma decisão política de investimento no turismo. Quer dizer, qual é a decisão política? De reorganizar as regiões do estado, as regiões turísticas, definir investimentos em promoção de destino, promoção de cidade, promoção de região. Essa decisão política de investir no turismo começou com o estado do Rio de Janeiro. A gente tem que reconhecer o grande trabalho que o secretário Tutuca, que o Sávio também esteve lá, também fez um grande trabalho. Obrigado. Tem desenvolvido continuamente, quer dizer, a continuidade desse trabalho de divulgação do destino levou a esse grande momento que temos aqui. Depois a prefeitura também entendeu que o setor é pujante, precisa de investimento e decidiu também politicamente investir nesse setor, com grandes eventos tipo Lady Gaga, Madonna. Isso constrói a imagem de uma cidade, constrói que a cidade sabe receber, que tem organização, que o povo é acolhedor. Então, todos esses fatores que nós tivemos, que é a junção de um trabalho contínuo de divulgação e grandes eventos na cidade. A exemplo, o BRICS recentemente, que nós acabamos essa semana, o final do ano o G20, depois a Jornada da Juventude, o Rock in Rio, tudo isso transfere a cidade, mostra a cidade para o mundo como um destino confiável, um destino com várias atrações, que tem muito a oferecer. Então, essa diversidade é que atrai as pessoas. E a contínua divulgação faz esse momento muito especial que nós estamos agora. Quer dizer... Muito bom, Buzon. Vamos começar aqui logo pelos números, né, da ocupação da rede hoteleira no Rio. Nesse último feriado agora, como é que você conseguiria dividir a ocupação aí nos hotéis 4, 5 estrelas, 3 estrelas, principalmente aqui na Zona Sul e na Zona Oeste, Barra da Tijuca? Então, quer dizer, os feriados têm sido muito bons para a cidade. Tem sido feriados, final de semana, a cidade tem alavancado bastante no turismo de lazer, né? O turismo de negócio já é tradicional, mas o turismo de lazer é o que tem crescido com mais pujança, com mais força, principalmente pela divulgação constante ao longo dos anos que nós tivemos dos destinos turísticos, tanto da cidade como do interior. Eu acho que não existe capital forte com interior fraco, só existe capital forte com interior forte.
Buzon, no seu entendimento, como é que você viu a recuperação do setor hoteleiro depois dos anos duros da pandemia, do período da pandemia que nós tivemos, como você já falou aqui na introdução, todo o setor do turismo teve que ficar fechado, né? A nossa comparação em termos, quer dizer, o nosso maior concorrente em termos de volume de pessoas é São Paulo, né? Que não é que lá tem um pouco mais de negócio, o Nordeste muito mais turismo de lazer. Então, a comparação que a gente fez com esses destinos, nós tivemos, se não for o primeiro, for o segundo, a recuperação mais rápida de recuperação do nosso setor turístico. Isso se deve, eu já digo, canso de dizer, que foi um trabalho competente do governo do Estado e da Prefeitura ao longo dos anos. Então, essa recuperação rápida, aproveitando a oportunidade de rearranjos, foi o que fez o setor voltar rápido depois da pandemia. A divulgação, primeiro, divulgação interna, que as cidades próximas, por causa do Covid não tinha muito como se afastar, depois cidades mais tipo Goiânia, Brasília, né? Primeiro momento Rio, São Paulo, Belo Horizonte, segundo momento Porto Alegre, Goiânia, Brasília, e um outro momento o exterior, que é com a visita a Lisboa, Madrid, Berlim, Paris, Londres, que são grandes centros turísticos onde existem feiras internacionais de grande divulgação, que o Rio de Janeiro, cidade e estado, estiveram sempre presentes, levando o nome do Rio de Janeiro. Esse é o grande diferencial e esse é o trabalho que resultou nesse momento. Esse momento agora não nasceu, às vezes as pessoas acham que foi bom, não foi. Não esse momento não nasceu do Divino Espírito Santo, apesar de Deus ajudar, se não ajudar não vai ter nunca, claro. Mas foi de trabalho contínuo, desde 2021 para cá, todo ano, as feiras se repetindo, esse trabalho de repetição, de mostrar o destino, leva que você está presente, leva confiança que as pessoas que queriam usem o Rio de Janeiro como colocando na prateleira. O Rio de Janeiro passou muitos anos fora da prateleira internacional, quer dizer, e ele voltou para a prateleira internacional hoje. O Brasil também, com o trabalho intenso que nós tivemos agora, a gente sempre fala que tivemos o recorde de 1 milhão de turistas estrangeiros, mas o recorde do turista nacional foi mais do que o dobro, quer dizer, nós tivemos, acho que, se o número não me engano, no estado inteiro 16 milhões nacionais e no interior 9 milhões. Isso é recorde. Nunca tivemos tanto turista brasileiro visitando o estado e a cidade do Rio de Janeiro. Tudo isso com um trabalho de promoção, né, como você ressaltou, ininterrupto, investimento grande nas feiras, novos mercados, né, por exemplo, agora na Ásia, na China. Enfim, a China esse ano está batendo o recorde de enviar chineses, quer dizer, nunca tantos chineses vieram no Brasil como esse primeiro semestre de 2025. Então, esse trabalho de promoção do turista internacional, acho que é muito importante para esses recordes, 1 milhão de turistas aqui no Rio de Janeiro já no primeiro semestre. Mas, Buzon, eu queria falar aqui do nosso turismo doméstico. O que você tem enxergado com essa promoção, com esse trabalho de investimento, feiras, venda da imagem, enfim, tudo isso que tem sido feito há muito tempo, né, que está colhendo o resultado agora, mas esse negócio é contínuo, do turismo doméstico. O que você tem observado na hotelaria aqui do Rio de Janeiro? Eu acho que esse momento agora é um momento de muita oportunidade para o turismo doméstico. Nós temos um momento muito confuso no exterior, né? O dólar também subiu bastante, os custos lá fora também, a inflação lá fora fez com que o preço em dólar subisse bastante e o dólar subiu, então o destino lá fora ficou muito caro. Acho que, em compensação, o Brasil tem um custo para o brasileiro razoável. Eu acho que esse momento... não podemos, quer dizer, abandonar um destino em função de outro. São trabalhos paralelos, contínuos, porque só a continuidade, a persistência vai fazer que a gente saia
Quer dizer, a gente comemorou o ano passado 6 milhões e meio de turistas estrangeiros, é um número insignificante se a gente comparar. A Torre Eiffel recebe 2 milhões e meio de turistas, Santiago de Compostela, tudo bem, é um destino católico, mas... Torre Eiffel recebe 17 milhões por ano. Por ano? 17 milhões. É 3 vezes o que o Brasil inteiro recebe. Não, eu botei por meio, né? Mas tudo bem. Santiago recebe 4 milhões de turistas, quase que o Brasil todo. Isso. Então, quer dizer, o número nossos números são insignificantes em relação ao potencial que nós temos. Quer dizer, a gente tem 6 milhões e meio, está mais ou menos por aí, pelo menos uns 20 anos aí, não sai disso aí. É quase parecido da Argentina, né? É quase parecido da Argentina, que o pessoal diz, o Brasil é longe dos grandes centros, a Argentina é mais longe ainda. E recebe quase 6 milhões de turistas ano. Então, eu acho que são 2 trabalhos. Trabalho a continuidade do turista estrangeiro, a divulgação do destino e também a divulgação no nacional. Nós temos que continuar esse trabalho que a gente foi visitar. São Paulo é um grande emissor para o Rio de Janeiro, capital e interior. Goiânia, a parte do interior, ela se fortaleceu muito com o agronegócio, tem um potencial enorme de turismo no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que aproveitar Goiânia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que são um destino um pouco mais distante, aproveitar essa potencialidade. Paraná, Santa Catarina também, Rio Grande do Sul sempre foi um grande emissor para o Rio de Janeiro. Sim. Teve problemas agora, infelizmente, com as chuvas, reduziu bastante, mas é um mercado que sempre foi um tradicional grande emissor. O Rio Grande do Sul sempre emitiu mais para o Rio do que Paraná e Santa Catarina. Juntos era menor que o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que Paraná e Santa Catarina, que tem alto poder aquisitivo, tem um potencial enorme de voltar a emitir para o Rio de Janeiro, aumentar o volume para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, são 2 trabalhos. Um é o exterior, para a gente sair de 1,5 milhão e para 2,5, que eu acho que não é muito difícil, né? E continuar trabalhando no mercado local, porque é o que vai dar o dia a dia nosso aqui. Já tivemos uma evolução enorme. A grande sacada do nosso estado foi a divisão entre polos regionais, quer dizer, região serrana, região do café, Vale dos Doces, toda essa divisão facilitou a venda focada. Isso. Porque aí a pessoa sabe para onde vai. Eu vou vender o Vale do Café, eu vou vender a região serrana, eu vou vender praia. Então, o turista não fica perdido. Quando você não tem identificação, não sabe muito bem onde vai, o comprador não sabe para onde, o que ele vai escolher. Então, quando você foca, você atinge o público que você quer. Então, quer dizer que eu gosto de serra, então eu tenho aqui. Então, essa eu acho que foi uma das maiores sacadas que a gente teve de redistribuir as 12 zonas turísticas do estado do Rio de Janeiro. Isso fez com que o interior alavancasse bastante e, consequentemente, a capital. Voltando, acho que essa frase resume bem. São Paulo é forte porque tem o interior forte. O Rio pode ser mais forte se tiver uma capital forte e um interior forte. E nós estamos desenvolvendo muito turismo do interior, que eu acho que isso é um grande alavancador na capital. Muito bom. Buzon, nós vamos para um rápido intervalo, né? Os nossos ouvintes aqui estão, e os telespectadores estão aqui também nas redes sociais nos assistindo. A gente volta para o segundo bloco já. Não saiam daí. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos de volta aqui com Vox Populi Turismo, com meu querido amigo Buzon, José Domingos Buzon, que é o presidente da ABIH-RJ, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no Rio de Janeiro, e que tem falado para a gente aqui dos números do mercado hoteleiro e dos seus clientes que normalmente vêm ao Rio de Janeiro e se hospedam prioritariamente em hotéis, e também tem outras opções por onde a gente vai também conversar e caminhar sobre esses assuntos. Mas eu queria, só para ilustrar, Buzon, para lembrar, quando eu estava lá na Secretaria de Turismo e você pela BIH já era vice-presidente na ocasião,
com o nosso querido Paulinho Michel, né, o próprio Alfredo Lopes, que é um dos grandes líderes aqui do Rio de Janeiro, do nosso setor de turismo. Naquela ocasião, nós lançamos, pela Secretaria Estadual de Turismo, um plano estratégico para o turismo nos próximos 10 anos, um decênio. Então, aquilo foi 2023 até 2033. São 10 anos onde a gente fazia ali um retrato do que existia em 2023, capacidade hoteleira, capacidade dos aeroportos, chegada rodoviária, infraestrutura do Estado, isso tudo no Estado todo, com essas 14 regiões que a gente estabeleceu, customizando o foco do cliente, quer dizer, quem quer capital com Zona Sul, com toda a infraestrutura que nós temos aqui na Zona Sul, quem quer Zona Oeste, para ficar mais próximo lá dos mega eventos, quem quer interior, quem quer serra com frio, quem quer, enfim, turismo de aventura. E nós criamos ali naquele projeto, que fizemos a 4 mãos, Secretaria Estadual de Turismo, com a UF, Universidade Federal Fluminense, o Departamento de Turismo, onde a gente colocava o retrato do que existia de infraestrutura e o que a gente queria ter em 2033, 10 anos depois. E aqui no meio a gente estabelecia quais eram os compromissos, metas e investimentos para se atingir aqueles números. Ali a gente pegou esses números, que são números que você diz, que nós dizemos, nós do turismo compartilhamos, são números absolutamente vergonhosos para o Rio de Janeiro. Para o Brasil, você falar em 6,5 milhões de turistas para o Brasil, são números insignificantes se você pegar próprio Portugal, não precisa ir longe. Portugal tem 9 milhões de habitantes, dos quais aí mais de 1 milhão são brasileiros que fugiram para lá, mas 9 milhões de habitantes e 15 milhões de visitantes. Olha esse número. Aqui no Brasil nós temos 220 milhões de habitantes e 6 milhões de visitantes. Então a gente tem muito a crescer, porque tem um potencial enorme aqui na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, que já é um polo receptor grande desses turistas, a porta de entrada. Mas você tem toda a região sul com todos os seus atrativos, tem toda a região centro-oeste com Pantanal e etc, etc. Você tem toda a região norte com toda aquela Amazônia, riquíssima Amazônia. Você tem o Nordeste, que é espetacular, a 9 horas da Europa, né? Quando a gente fala desse voo longo da Europa para cá, com 12, 13 horas de voo, mas ali você saindo de Lisboa até Fortaleza, são 9 horas de voo, 8 horas e meia, 9 horas. Então é muito próximo. Sol e mar. Ali você vende o sol e o mar. Então o Brasil tem uma capacidade, tem um potencial enorme para receber pelo menos o dobro. E nesse estudo, nós colocamos ali que o Brasil teria a capacidade de receber 13 milhões de turistas em 10 anos. Você vai pular de 6,5 para 13, 100% de aumento. E o Rio de Janeiro, que naquela ocasião estava recebendo 1,5 milhão, teria a capacidade de quadruplicar, passar para 6 milhões de turistas. Então você imagina que o Rio de Janeiro vai ter os números que o Brasil tem. Passar de 1,5 milhão para 6 milhões. E aí, Buzon, eu começo a enxergar o turismo como prioridade absoluta. Porque, apesar da nossa atividade, o turismo, ser uma atividade essencialmente privada, o governo, tanto nível municipal, estadual e federal, e cada um aí com seus órgãos de fomento turístico, né? O município aqui do Rio com a Rio Tour, o estado com a Turismo Rio e o governo federal com a Embratur, quando falam que o turismo é importante, que gera emprego, que a indústria sem chaminé, enfim, todo aquele discurso que a gente conhece, mas efetivamente não tratam o turismo como prioridade, porque existem outras riquezas que acabam tomando ali a cabeça, a mente, o corpo dos governantes. Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o petróleo, que responde por mais de 80% do PIB do Estado. E o turismo ainda é 6%, são 6%. E a gente quer que esses 6% virem 12%.
Porque no momento que o turismo passar a representar 6% desse bolo da economia estadual, nós vamos ter a tal prioridade política que a gente tanto ambiciona. Então você é um desses grandes líderes do turismo, precisamos ocupar esses espaços, né? Quando eu fui lá para a Secretaria de Turismo, foi exatamente para isso, para um empresário do turismo estar ali dentro, do outro lado do balcão, e dando essa prioridade para o nosso turismo. E o governador Cláudio Castro enxergou isso, e a gente vê a continuidade aí com o nosso Tutuca, o deputado estadual Tutuca, uma grande liderança política, dando sequência e, enfim, o turismo hoje colhendo esses resultados que você falou aqui na sua introdução. Mas é muito importante que a gente veja que esse plano estratégico já apontava para esses números que você fala aqui, né? E aí eu queria só rapidamente que você entrasse, a gente já começasse a falar aqui um pouco de como você enxerga que a hotelaria vai acompanhar esses novos números, ou seja, a interiorização do turismo, quer dizer, essas 14 regiões customizadas, turísticas, aí a gente está falando de serra, de mar, de turismo de aventura, enfim, tudo aquilo que você já pontuou, mas a hotelaria ela também vai caminhar forte para o interior. Olha só, Sávio, em 2023, com o lançamento do plano de 10 anos, aquele plano para nós do setor foi uma dádiva, porque no Brasil normalmente nunca se planeja por tanto tempo, se planeja no máximo por 4 anos. Quando um prefeito, um governador entra e só fala de 4 anos. Esse plano que mostra os caminhos e que dá um longo prazo para o investimento é uma única forma de você sair desses números ridículos que nós temos de 6,5 milhões e 1,5 milhão aqui no Rio de Janeiro. Então, ter o planejamento, mostrar o setor, mostrar como é que faz. Quer dizer, a iniciativa privada, sentindo confiança e sentindo que tem um norte, que existe a decisão política em desenvolver no Estado, ela vai investir. Isso não tenha dúvida. De uma maneira ou de outra, ou com hotéis, ou com a parte hotéis, quer dizer, ela vai acompanhar o crescimento. Eu não tenho dúvida que a continuidade de um trabalho vai acarretar no desenvolvimento de um setor hoteleiro extremamente forte. Ao exemplo de Miguel Pereira agora, que está desenvolvendo com vários parques, com construção de hotéis, quer dizer, o setor privado acompanha. O setor privado, ele quando enxerga uma oportunidade, ele vai realizar sem nenhum grande investimento público, provavelmente a melhoria de uma estrada, mas a melhoria de uma estrada, a melhoria da segurança, não é investimento para o turismo, é esse investimento para o cidadão. Quer dizer, é obrigação do Estado dar segurança, é obrigação do Estado ter uma estrada que leve as pessoas até o destino que ela quer. Então, quer dizer, o Estado não precisa ter grandes focos, grandes investimentos para desenvolver o turismo. O foco que ele precisa é ter uma divulgação contínua. Quer dizer, hoje está há 3 anos atrás estava na Feira de Berlim, o ano passado na Feira de Berlim, esse ano na Feira de Berlim, o ano que vem na Feira de Berlim, e o próximo ano na Feira de Berlim. Porque se você a competição pelo turismo, a competição pelo viajante, pelo hóspede, é enorme no mundo todo. Quer dizer, se você não está lá presente, Londres é um destino consolidado, Madrid é um destino consolidado, Paris é um destino, mas elas estão nessas feiras todos os anos, com um stand maior. Cancún é um destino consolidado, e tem um stand, eu não sei se você, acho que uma vez nós fomos numa feira, o stand do Rio de Janeiro tinha 3x5. O estande de Cancún era 30x50. Quer dizer, um destino consolidado fazendo um enorme estande para dizer que está presente, levando os hotéis, levando as operadoras de turismo, as agências de turismo, toda essa parte. Quer dizer, a necessidade da continuidade do trabalho. E a diretriz é importante. Quer dizer, isso é função do Estado. Tem aqui o plano, vamos fazer assim, isso vai dar certo. Muito bom, Buzon. Eu tenho reparado, aqui, pelo menos aqui na capital, no Rio de Janeiro, em bairros até
que antes eram tratados de uma forma não protagonista, né? Como se fosse por exemplo, Centro da Cidade é um bairro que existe um projeto de requalificação do centro da cidade, e os hoteleiros não enxergavam ali a possibilidade de fazer um investimento. Com a melhoria do centro da cidade, ainda longe do ideal, principalmente na área de segurança, mas com a melhoria, com novos prédios que estão sendo habitados, retrofitados e tal. E a gente vê algumas cadeias, algumas bandeiras hoteleiras se consolidando ali no centro da cidade. Como você está enxergando esse movimento, não só no centro, de requalificação, melhoria de quartos, apartamentos, recepção, aumento e expansão desses hotéis, dos antigos hotéis, melhorando a sua estrutura? Eu acho que a cidade realmente ficou abandonada por culpa do esvaziamento da cidade. Quer dizer, ficou uma área pouco habitada, infelizmente a segurança cresceu bastante. Segurança é uma coisa que afasta enorme mesmo o turismo. E também sem muita atratividade. Mas isso mudou ao longo dos anos. Quer dizer, nasceu o Aquário, Roda Gigante, o Museu do Amanhã, o mar também está lá. Quer dizer, eu acho que isso está... Agora tem a requalificação do porto, com ali um desenho bastante interessante que a prefeitura quer fazer. Eu acho que isso vai trazer atratividade para o porto da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, são coisas contínuas. A ocupação leva à segurança, a segurança leva a mais consolidação, mais conforto de investimento. Eu acho que isso é um processo lento. Quer dizer, eu acho que não é uma coisa que vai se resolver em 2, 3 anos. Eu acho que isso aí, com certeza, o centro da cidade vai melhorar muito. Tem muitas construções residenciais que acabaram... Tem uma construção lá de mais ou menos 1.000 apartamentos lá, perto ali da rodoviária. Eram prédios abandonados. Quer dizer, não existe prédio abandonado, existe mal ocupado. Quer dizer, se não estava ocupação de alguém, estava ocupação de alguma coisa não muito boa. Então, essa ocupação contínua do centro da cidade vai atrair o comércio. Quer dizer, esses 1.000 apartamentos lá perto da rodoviária vai trazer o comércio, isso vai avançando. Alguns galpões que estavam abandonados lá também vão ter outros destinos, foram derrubados com prédios comerciais. Quer dizer, se alguém vai construir um prédio comercial, provavelmente já fez um estudo de mercado que tem viabilidade com o porto. Então, eu acredito que isso é um processo que vai então, provavelmente, o início é agora. Em 5, 10 anos, eu acho que o centro da cidade vai ter outra cara, outra perspectiva, e com certeza vai atrair investimento do setor hoteleiro para lá. Buzon, quantos quartos o Rio de Janeiro hoje, o Grande Rio, oferece hoje? Hoje, nós chegamos na época das Olimpíadas a 60 mil. Hoje, nossas estimativas estão na faixa de 40 a 45 mil. Retrocedeu um pouco. Retrocedeu bastante. Muitos hotéis foram convertidos em residenciais. Hotel Glória, por exemplo? O Hotel Glória, o Everest, assim, dos mais famosos. Tinha um ali no Catete também que virou prédio de residencial. Quer dizer, eles foram se convertendo ou fecharam mesmo. Tem um hotel lá no Recreio dos Bandeirantes que fecharam, ali atrás do Rio Centro também, acabou fechando. Quer dizer, teve uns que se converteram e outros fecharam mesmo, porque, quer dizer, eu acho que foi um equívoco de estratégia. Pós-Olimpíada, se acreditou que só por ser Olimpíada, o Janeiro ia ter ocupação hoteleira. Esse foi um erro que se cometeu em Barcelona e em outras cidades. Quer dizer, pós-Olimpíada, a divulgação tem que continuar, porque você tem um momento, uma divulgação enorme da cidade nas Olimpíadas, no mundo inteiro. De repente, ela passou de ser o foco, passou a ser a próxima cidade. Então, você, nesse momento, tem que continuar falando propaganda de destino. Divulgação de destino para quê? Para que mantenha aquele volume. Porque a cidade do Rio de Janeiro tinha 30 mil quartos, foi para 60, 65 mil quartos. Não tinha cliente para tudo isso se não tivesse uma divulgação maciça de destino. Não ocorreu, trocou também a prefeitura. O prefeito Crivella não entendeu muito bem essa dinâmica do nosso setor, né? Aí tivemos um vácuo. Aí, com um vácuo, a ocupação hoteleira caiu para 30%. E ficamos um ano, quer dizer, um hotel tem um alto custo de operação.
Quer dizer, ele precisa de volume. Um hotel, o setor turístico, se não tiver volume, não viabiliza. Um hotel tem que ter no mínimo 70% para se viabilizar. 60% já está na linha d'água ali já. Como você enxerga esse calendário de eventos, mega eventos, né, como a gente tem tido aí, da Madonna ano passado, agora, enfim, com a Lady Gaga, que acontece normalmente ali na praia de Copacabana, mas ele impacta toda a rede hoteleira, né? E fazendo isso com planejamento, com bastante divulgação, eu vejo que isso daí é uma grande vocação da nossa cidade, do Estado, né? Eu acho que isso... o evento em si é importante, dá muita ocupação. O mais importante do evento é o que se fala antes do que fala depois. O que se fala antes está se falando do Rio de Janeiro o tempo todo. Imagens geradas, né? Imagens geradas, as pessoas vindo para cá, aqui vai ser a Lady Gaga, aquela coisa toda. E durante o evento, e depois do evento, Lady Gaga esteve aqui, passando a imagem. Quer dizer, é um ganho enorme para a cidade, antes e depois. Então, eu acho que para a cidade, a marcação da imagem da cidade, ocupação de espaços de notícias positivas, o sucesso que foi, que é uma coisa que o Rio de Janeiro sabe fazer, é evento. Já está aprovado, aí não precisa provar nada. Daqui é até uma pena fazer até um marketing nosso aqui, a COP lá em Manaus, lá Belém, né? Belém, levarem para lá, que eu acho que eles não têm o conhecimento desses mega eventos e não tem infraestrutura. Mas... nenhuma infraestrutura. Eu tive lá agora, porque o Botafogo foi jogar contra o Flamengo na Supercopa, né? Eu tive lá agora. E eu tinha aquela imagem de Belém lá atrás. A cidade está acabada, detonada, não tem uma calçada funcionando. Nós vamos passar vergonha lá, porque aí manda essas imagens para o mundo inteiro. E as pessoas associam Brasil com Rio de Janeiro. Então você pega uma imagem ruim num evento internacional, que é a COP, um mega evento. E vai ter, não tem capacidade hoteleira lá para receber esse povo. As pessoas vão ficar em navios no porto. E a informação que me disseram é que não tem navio disponível. Porque navio não está parado esperando alguém alugar. Navio está trabalhando, né? Mas tudo bem. Gente, nós estamos aqui encerrando o segundo bloco, esse papo maravilhoso aqui com meu querido amigo José Domingos Buzon, que é o presidente da ABIH Rio de Janeiro. E já estamos voltando para o terceiro e último bloco, nesse papo frenético aqui, falando sobre hotelaria e turismo de uma forma geral, aproveitando a experiência do Buzon. Já a gente está de volta. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Você está ouvindo Vox Populi Turismo. Estamos aqui no nosso terceiro e último bloco do Vox Populi Turismo, nesse papo super interessante sobre hotelaria, sobre o turismo de uma forma geral, já que a hotelaria é um termômetro do nosso turismo. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado especial, José Domingos Buzon, presidente da ABIH Rio de Janeiro. Buzon, para começar esse nosso terceiro bloco, eu queria entrar um pouco mais na polêmica aqui. A gente tem uma eterna briga de espaço, de luta, da hotelaria tradicional, convencional, essa que você representa, enfim, que tem, enfim, grandes bandeiras, grandes investidores aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Mas existe também uma nova tecnologia, vamos dizer assim, que são esses aplicativos, que também está no mundo inteiro, que já está consolidado, como Uber na questão de, enfim, de táxi, de transporte de passageiros, mas também você tem aí bandeiras como a Airbnb, que é talvez a mais famosa, consolidadas, que disputam cliente com a hotelaria convencional tradicional e com vantagens que acabam tirando essa competitividade de um patamar de justo, né, de cobrança de impostos, igualdade de condições. Você entende muito mais disso do que eu. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como a hotelaria consegue
disputar esse mercado e quais são as medidas que a BH lidera para que isso seja revertido? Bom, isso é uma polêmica grande e acho que existe um mal-entendido enorme nisso aqui. Nós do setor hoteleiro não somos contra em absoluto a aluguel de curta temporada, né? Que esse de Airbnb ficou comumente dito que é aluguel de curta temporada. Nós não somos contra o aluguel de curta temporada porque nós não somos concorrentes. Ele atinge um público diferente do nosso, com outras necessidades que nós não conseguimos atender. Então, são duas coisas. Nós não somos contra. O que nós queremos é, primeiro, a segurança. Quando teve o G20 o ano passado, a Polícia Federal nos procurou que queria o cadastro de todo o setor das pessoas que se hospedavam em hotéis. Falei, não, tranquilo. Já é uma lei, né, que obriga que os hotéis, todo final de dia, mandem a ficha dos hóspedes para o Ministério do Turismo com a ficha. Então, isso já tem. O problema é que no setor de curta temporada não tem absolutamente controle nenhum. Não tem controle de menores de idade, não tem controle de prostituição, não tem controle absolutamente nada. Ninguém sabe quem entra lá e ninguém sabe quem fica, quem sabe que não tem controle. Então, o que nós queremos, nós não somos contra, porque nós não somos nem concorrentes. Acho que eles nos complementam, o aluguel de curta temporada complementa o setor hoteleiro. Primeiro, nós temos que resolver alguns problemas. O primeiro problema é a segurança, que hoje não tem controle nenhum. O segundo é que quando você está no teu prédio, naquele prédio que você mora, que a maioria das pessoas moram, ele foi para residência, ele não foi para virar a entrada e saída de pessoas, não foi para ser um hotel. E com um fluxo alto de pessoas, acaba muita insegurança. Quer dizer, então, essa mudança do destino da residência original é o que tem causado o maior problema. Tá? Em várias notícias de jornais que pessoas se hospedam e roubam o prédio inteiro. Quer dizer, porque não tem controle de quem está hospedado ali. Não tem a ficha da pessoa que está ali. Não sabe quem está ali. Por exemplo, em hotéis, menor de idade, chegar lá sem estar acompanhado do pai e da mãe, ou com uma autorização expressa do pai e da mãe, não se hospeda. Não se hospeda. Mas no Airbnb não tem controle, aluguel de curta temporada, não tem controle nenhum sobre isso. Então, eu acho que a regulamentação do setor é necessária, primeiro, para a segurança de quem mora ali. Segundo, é ter um controle, porque, por exemplo, quem mora ali hoje paga o mesmo condomínio de quem aluga para o Airbnb, mas o consumo de água é maior, o consumo de energia elétrica é maior, sobe e desce, aquela coisa toda, então acaba pagando por quem aluga do Airbnb. Então, eu acho que a regulamentação, pela parte da segurança e pela parte do controle de pessoas que entram na cidade, entram no apartamento, é muito importante. Tem o projeto do vereador Salvino, que nós apoiamos integralmente, porque é uma tentativa de regulamentação. Qual vereador? Salvino de Oliveira. Ele está na Câmara dos Vereadores, está no processo de audiências públicas, nós já participamos de todas que nós fomos convidados, e o que eu estou falando hoje eu já repeti pelo menos mais 9 vezes. Nós não somos contra, nós temos certeza que é um setor que nos complementa, mas ele precisa ser regulado. Primeiro, pagar ISS. Por que ISS? Quando eu falei isso para ISS, eu quase apanhei. Não, vou pagar ISS, vai aumentar o custo da hospedagem, aquela coisa. Quem paga ISS não é o anfitrião. Quem paga ISS é o hóspede. Isso tem que ficar bem claro. Quer dizer, é um custo do hóspede. Então, na diária de quem vende, o ISS não muda absolutamente nada. Então, esse é um fator extremamente importante. Por que o ISS? Por que tem que pagar o ISS? Porque é mais gente na cidade, tem mais ocupação da cidade, tem mais degradação do mobiliário urbano, essa coisa toda. Mas o ISS é fundamental para a continuidade do desenvolvimento da política de turismo. Por exemplo, esses números que estão aí agora são fruto de uma divulgação que começou há muitos anos, mas
Quer dizer, e ela tende a aumentar a divulgação, porque a arrecadação está aumentando. Você imagina, só para ter uma ideia, a estimativa do próprio Airbnb, que está escrito no site dele, são 40 mil apartamentos de Airbnb na cidade, mais do que hotel. Então, você imagina, os hotéis arrecadaram o ano passado 240 milhões. Que eles arrecadem 120 milhões, são mais 120 milhões disponíveis que a prefeitura vai pegar um percentual para continuar investindo em promoção de destino. E vai fazer o quê? Com que tenha mais gente, que mais gente venha, que garanta o fluxo. O que acontecia na cidade do Rio de Janeiro? Quer dizer, eu já estou nisso há mais de 20 anos e era tradicional. Dezembro, janeiro, fevereiro, 80% em média. Abril, maio e junho, 40%. Isso. 40% não paga as cotas. Então, você pegou os 80%, mais 40%, deu mais ou menos 120%, 60%. Isso é ruim. Então, hoje, como é que é? 80%, 85% na alta temporada e 70% na baixa, que já é um número mais razoável. A diária é mais baixa, porque você tem que você baixa um pouco a diária para aumentar um pouco o volume, mas isso é porque tem gente querendo vir para cá. Porque quando era 40, a gente abaixava a diária, mas não vinha ninguém. Não tinha gente com interesse de vir para o Rio de Janeiro. Então, o que mudou de alguns anos para atrás para hoje? Que antes você abaixava a tarifa, caiu o volume, e o volume era baixo, mesmo tarifa baixa. Hoje você regula um pouco mais a tarifa porque você tem menos demanda, você aumenta o volume, então você tem 80%, 85% contra 70%. É uma baixa temporada, é necessário porque os hotéis, nessa época, que fazem a reforma, recomposição do ativo, aquela coisa toda, para voltar em agosto em diante, a um movimento maior. Então, é assim que funciona. Então, quanto mais gente contribuindo com o ISS, mais o setor pode pedir mais divulgação. Mais divulgação é mais cliente para o mesmo setor. Quer dizer, isso é uma roda que se autoalimenta. Então, quer dizer, cobrar o ISS aparentemente é ruim? Não, não é ruim. Porque quem paga é o hóspede. O hóspede já está acostumado a pagar isso. Nos hotéis, a vida inteira, já cobraram o ISS separado. Então, cobrar o ISS separado faz parte da rotina do hóspede, não é nenhuma cobrança extraordinária. Com isso, facilita a cobrança do fluxo das pessoas. Quer dizer, é recurso que a prefeitura vai ter que controlar quem está no quarto, quem não está no quarto, quem está no apartamento, quem está na casa. É necessário o controle, principalmente por segurança. Hoje nós não temos controle nenhum. Ainda bem que o Brasil é um país pacífico. Imagina se a gente fosse um pouco mais belicosos com iranianos, com israelitas, o que daria o Airbnb sem controle absoluto? E esse controle que nós estamos falando não é privilégio do Rio de Janeiro, não é... só o Rio tem isso. Não, o Rio é o último a chegar, porque Berlim já faz isso. Todo mundo já está fazendo, né? Eu acho muito interessante essa tua explicação. Acho que você deixou bem claro aqui para os nossos ouvintes esse jogo, que na verdade é uma dinâmica mercadológica entre os hotéis convencionais e esse chamado hospedagem de curta duração. Você deixou isso muito bem explicado. Quando você cobra o ISS, você regula, você também controla, porque você está pagando ISS, vira dinheiro público, o próprio poder público tem obrigação de ter um controle sobre isso. Então, acho que isso ficou claro, mas a gente teria aqui um programa só para falar sobre isso. E a gente, infelizmente, Buzon, está chegando aqui no nosso final desse papo maravilhoso. Eu queria muito te agradecer a tua disponibilidade de vir aqui hoje para falar conosco aqui na Rádio Catedral, no Vox Populi. Agradecer a todos os nossos ouvintes que ficaram até agora com a gente aqui. É muito importante a gente ter a companhia de vocês, falar aqui sobre esse nosso setor tão importante para a economia do Rio de Janeiro, né? A gente precisa de ter esse entendimento, e ninguém melhor do que o Buzon para falar da hotelaria, que é um segmento tão importante do nosso setor, que ele é multissetorial, pega eventos, como você falou, atrações turísticas, e agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Curtiu o bate-papo? Nos sigam
no turismo nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook, na Web TV Redentor, além de todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores, né? Hoje a gente falou aqui com o Buzon, esse papo maravilhoso, e tem outros assuntos tratados também aqui no âmbito do Vox Populi Turismo. Nos vemos no próximo programa e até lá. Obrigado, Sábio, pelo convite. E eu tenho a agradecer. Espero que tenha esclarecido um pouco mais da polêmica e que as pessoas consigam compreender um pouco melhor o nosso setor turístico. Muito obrigado, Buzon. Forte abraço. Muito obrigado. Viagens, lazer, cultura e experiências únicas. Você acabou de ouvir Vox Populi Turismo.